Oi, pessoal, eu sou a Vitória, tenho 17 anos e eu estudo no IFBA, Campus Barreiras, curso técnico de edificações. Eu sou parda, meu cabelo é curto e eu estou usando uma blusa preta leve. Eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Solange, psicóloga. Então a gente começa com a senhora se apresentando, porque nem todo mundo conhece, então. Tá bom. Meu nome é Solange Alves Perdigão. Eu sou psicóloga de formação, trabalho no IFBA desde 1995 e já vou fazer minha autodescrição também, né? Eu tenho pele clara, eu estou de cabelo preso, né? Um cabelo castanho. Eu uso óculos com uma armação marrom. Estou vestindo uma blusa colorida, com tons de amarelo, azul e branco, e ao meu fundo aqui tem uma parede bege. Ah, ok. Vamos para as perguntas agora, porque vai ser uma entrevista. A primeira pergunta é: levando em consideração que as inovações digitais têm melhorado muito a vida das pessoas com deficiência, qual o impacto na qualidade de vida das pessoas com uma rotina que atenda às suas necessidades? E como essas pessoas podem estar organizando sua rotina? Tá. Bom, eu tenho trabalhado com essa questão, né, do estabelecimento de rotina, né, e tal, como um trabalho da psicologia, né, não só para os alunos que têm alguma deficiência, mas para qualquer outro aluno. Eu considero que a rotina é muito importante, né? Você ter ali uma clareza do que você tem para fazer, se organizar e tal, eu acho que isso é importante. Obviamente que não no sentido de servir como uma camisa de força, né? De você ficar muito preso ali nos tempos marcados, nada disso. Mas para que você tenha uma clareza assim do que é importante, mais importante, menos importante. E aí eu, né, por conta disso, eu tenho orientado vários alunos então, assim, a estabelecer essa rotina. Acho que é importante na rotina que você tenha equilíbrio, como em tudo na vida, né? É importante que você tenha equilíbrio. Então, é importante que você tenha as suas atividades de estudo, mas também é importante que você tenha as atividades de lazer, de autocuidado, né? De você ter, você incluir na sua rotina, por exemplo, o tempo de dormir, né? Eu vejo muitos alunos que falam, não, mas amanhã tem prova, e aí vira a noite. Isso é muito prejudicial. O sono, por exemplo, ele afeta muito, né, a questão de memória, de atenção. Então, é importante que você tenha um equilíbrio nessa rotina, né? E aí eu vejo, assim, que essa coisa da inclusão digital, por exemplo, né, que você se referiu no início da pergunta, ela é importante no sentido, assim, eu vejo muita gente perdendo muito tempo, eu acho um desperdício de energia, um desperdício de potencial, quando pessoas que poderiam estar ali desenvolvendo, né, esses potenciais acabam ficando amarradas, né, presas por falta de acesso, né? Então, claro, né, que quanto mais acesso, né, as pessoas têm, não só as tecnologias digitais, mas acesso de uma maneira geral, né, acesso à universidade, acesso ao estudo, acesso aos bons espetáculos, né? Quanto mais essas pessoas têm acesso, facilitado, igual para todo mundo, né? E não estou falando só das pessoas com deficiência, estou falando, por exemplo, da relação de pobres e ricos, né? As pessoas mais pobres, por exemplo, têm muita falta também de acesso, né? Muita coisa. E aí essas pessoas têm que gastar um tempo, uma energia e desperdiçar um potencial enorme em busca desse acesso. Então, né, facilita demais a rotina das pessoas, elas se sentem incluídas, pertencentes, podem desenvolver seus potenciais, serem criativas, serem produtivas, contribuírem, né? Eu acho que a acessibilidade ela não é apenas interessante para o indivíduo, mas para a sociedade também, né?
Acho que eu falei demais, né? Não. Ah, sobre isso, tem uma série na Netflix chamada O Dilema das Redes Sociais, que trata justamente disso, que as pessoas elas passam muito tempo nas redes sociais e elas não se dão conta de que esse é o objetivo. Às vezes as redes sociais querem a atenção máxima das pessoas e eu até tinha chamado uma amiga para assistir ontem, só que não deu certo. Enfim, vamos para a próxima pergunta, que é uh, os ganhos decorrentes da prática de atividade física por pessoas com deficiência são ainda maiores. Aprimora a força, o equilíbrio e a agilidade, estimula o convívio externo e previne as enfermidades secundárias à deficiência. Quais os benefícios psicológicos que essa prática acarreta para essas pessoas? Tá. Eu não sou, obviamente, eu não sou especialista, né, na área de educação física, nem na área biológica, né, biomédica, de uma maneira geral. Eu posso falar, é claro, né, a gente sabe, né, de todos esses benefícios, a gente sabe o quanto que a gente pode aprimorar fisicamente mesmo, né, através da prática de exercício físico. Mas aqui eu queria ressaltar, né, a tua pergunta já é nessa direção, eu queria ressaltar um aspecto que muitas pessoas acham que não têm consciência. Quando a gente pratica atividade física, algumas substâncias são produzidas no organismo e essas substâncias elas afetam o corpo. Na psicologia, aliás, já desde antes da psicologia ser constituída como ciência, né, já desde os temas psicológicos que eram tratados lá na filosofia, se questionava muito como é que era a relação entre corpo e alma, né? Até hoje isso é uma questão que é muito estudada, né? E tal. A gente não tem ainda domínio de tudo que envolve essa relação entre o corpo e a mente, né? Como a gente chama hoje. Mas a gente já sabe de muita coisa, né? E algumas substâncias, por exemplo, que o organismo produz com a prática de atividade física, elas, por exemplo, reduzem estresse, reduzem ansiedade, reduzem depressão, né? Tem pessoas até que falam aí dos hormônios da felicidade, né? Você não precisa comer chocolate, basta malhar, né? Que você tem uma sensação de prazer. E se isso é feito com regularidade, pessoas que, inclusive, já têm alguns sinais, né, de ansiedade ou de depressão ou de outras, né, outras questões que nos fazem sofrer, né? Se você tem uma atividade regular, uma atividade física regular, essa sensação de sofrimento ela diminui. Então, a gente sempre recomenda, assim, por exemplo, quando eu recebo, né, pessoas lá na minha sala, da psicologia, lá no IFBA, eu sempre recomendo, né, para aquelas que trazem esse tipo de sintoma, de sinais, né, de sofrimento, eu sempre recomendo fazer atividade física. Muita gente não tem consciência do tanto que a atividade física, por exemplo, a consciência da respiração, né, do tanto que isso pode afetar não só o corpo, né, mas também a potencialidade aí de evitar sofrimento psíquico. Fora que todo o processo de oxigenação, enfim, né, ele permite ao nosso cérebro, né, e portanto, né, a nossa mente, a funcionar melhor, né? Então, atividade física, assim, é uma das coisas que eu sempre bato na tecla de incluam isso na rotina. Ah, mas eu não tenho tempo, porque o IFBA, né, tem muita atividade, tem muita aula, tem muito isso, muito aquilo, mas assim, se você der uma organizada melhor, eu vejo muita gente reclamando da falta de tempo e tudo, mas se você conseguir estruturar melhor, né, esse cronograma semanal, por exemplo, né, essa listinha do que fazer, né, durante a semana, eu vejo que tem muita procrastinação. Então, assim, se você der uma organizada melhor, você consegue equilibrar as coisas. E esse equilíbrio assim, é o pulo do gato. Entendi. A pergunta 3. A qualidade de vida e a saúde são dois temas estreitamente relacionados. A frustração é algo que abala o psicológico das pessoas que possuem alguma deficiência, seja ela física, auditiva, visual, mental ou múltipla. A cobrança exacerbada de estar no mesmo nível dos outros,
e o imediatismo que é imposto por nossa sociedade, que nem sempre respeita a condição de cada um. Mediante a isso, como essas pessoas devem promover o autocuidado? Para a gente pensar essa questão aí, eu acho que a gente tem que ver um contexto mais amplo, né? A gente vive uma sociedade que se rege aí pelo modo capitalista de vida, né? E nesse modo de produção, né, como a gente chama, existe uma ideologia toda que pensa o sujeito e pensa o modo de vida da gente com base na competição, no individualismo, no consumismo e tal. Isso acaba trazendo para as nossas relações ali cotidianas formas de se relacionar que não são muito legais, assim, né? Então a gente pensa, por exemplo, no outro não como alguém para compartilhar ou para cooperar, a gente não pensa de uma forma solidária, a gente, em geral, pensa no outro como um competidor. Então, a gente pensa no sucesso individual e não no sucesso do grupo, no sucesso do coletivo, né? A gente, por exemplo, acredita que quando a gente ganha, né, quando a gente tira uma nota boa, a gente olha logo para a nota dos outros para ver se foi maior ou menor. Então, a gente vive competindo, a gente vive achando, inclusive, que o sucesso e o fracasso são decorrentes, né, do nosso esforço individual. Se a pessoa se esforçou mais, tem mais mérito, entre aspas, né? E tem mais sucesso. E a coisa não é bem assim. A gente tem que pensar também que para o sucesso e para o fracasso tem a questão das condições, né? Se uma pessoa consegue obter o êxito lá numa tarefa X ou num trabalho, alguma coisa assim, não é só porque ela se esforçou, não é só porque ela tem mérito, é porque ela teve condição de conseguir aquele sucesso, né? E o fracasso é a mesma coisa. Então a gente poderia pensar aí, né? Eu acho que aí a gente teria que mudar todo o modo de vida, né? Mudar toda a cultura. Isso é um processo muito lento, né? Que demora muito tempo para a gente conseguir isso. Mas eu acho que a gente pode cultivar nas nossas relações miudinhas ali da sala de aula, em casa, com os amigos, né? Então a gente pode cultivar esse tipo de consciência, né, sobre esse modo de vida que não é legal, e a gente pode pensar no miudinho em como reverter, como transformar isso, né? Se a gente consegue mudar isso na radicalidade, mudar a sociedade, ótimo. Se a gente não consegue, pelo menos de forma tão imediata, a gente pode transformar isso nas nossas relações ali individuais, ali com outras pessoas. E aí inclui a questão do olhar para o outro, não como um competidor, mas como alguém que pode ganhar junto comigo, né? Que pode ter sucesso junto comigo, e não zombar, não se sentir envergonhado, não se sentir incapaz quando a gente não tem sucesso. A vida tem muita coisa linda e tem também tristeza, tem também frustração, né? A vida não é só vencer e perder. É o Né? feed do Instagram. Oi? A vida não é só o feed do Instagram. Exato, a vida não é só felicidade postada, né? A gente tem que pensar que existe uma vida real, e aí eu acho que é importante, né, que a gente pense nas redes sociais, na internet, né, e tal, como uma das coisas da vida, mas não como centro da vida. E aí eu acho que faz muita diferença, por exemplo, né, a gente ter essa capacidade crítica de olhar o mundo a partir da realidade, a realidade que a gente vive. E a realidade que a gente vive tem frustração, né? Tem alegria e tem frustração. Então a gente tem que, só que a gente aí tem que pensar que essa frustração, ela não é apenas resultado do nosso esforço individual, né? Mas de todo um conjunto de fatores que nos leva, nos possibilita a ter ou não sucesso. Eu acho que cuidar da saúde mental hoje, né? Em especial, eu vi o filme que você falou, né? Eu esqueci o nome, das redes sociais, né? O dilema das redes sociais. Isso, o dilema das redes sociais. As redes sociais, elas possibilitam muita coisa legal para a gente, né? A gente entra em contato com gente que a gente gosta e que está do outro lado do mundo, né? E que a gente antes não tinha como entrar em contato, agora a gente entra em contato o tempo todo. A gente consegue fazer leituras e consegue fazer contato com pessoas que estão produzindo pesquisas, ou enfim, a gente consegue
muita coisa legal, né, por meio das tecnologias, da internet, da rede social. Mas o mundo não é só isso. E o mundo não é aquela beleza do feed do Instagram, né? Aquela pessoa que postou uma comida maravilhosa, que postou uma foto ali toda maquiadinha, cabelinho arrumado, então aquela pessoa também acorda descabelada, né? Ela também tem bafão. Então, assim, a gente tem que pensar que o mundo é real e que a rede não necessariamente expressa essa realidade, né? As fake news estão aí para dizer isso. Então, a gente tem que ter muito critério de equilibrar, né? E ter sempre o pé no chão, o pé na realidade. Entender que a gente não é perfeito, ninguém é, que a gente vai ter frustração, sim, né? Mas que a frustração pode ser um bom gatilho para uma aprendizagem nova, né? Por exemplo. Então, a gente aprender um pouco mais com a realidade, se basear um pouco mais na realidade e não compreender as redes sociais como realidade, né? Porque Mas senão a como gente uma até das vive exceções. ou em uma utopia ou em uma distopia, nunca na realidade. Pois é, eu acho que o fio da meada legal aí é a gente viver a realidade, a gente tentar compreender a realidade, a gente extrair o nosso conhecimento da realidade. E entender que nas redes sociais todo mundo quer parecer o mais perfeito lá, segundo esses padrões inventados, né? Mas que no fundo todo mundo, absolutamente todo mundo, é imperfeito. E que bom, né? Porque aí a gente tem para onde fazer mais, melhorar. Quarta pergunta. Muitos influencers, como a Pequena Lô, que inclusive é também psicóloga e é TikToker, e a Natália Santos, que é jornalista e palestrante e youtuber, tem transformado as redes sociais em espaços mais inclusivos, acessíveis e representativos, além de desconstruírem o estigma de que pessoas com deficiência são incapazes e quebrarem barreiras impostas pelo preconceito. Sobre isso, como as redes sociais têm implicado na promoção da saúde mental dessas pessoas. Pronto, é mais ou menos isso. Assim, essa ideia da representatividade é muito legal, né? Ter alguém que é parecido comigo e que está ali dizendo coisas legais, né? Que está ali ganhando um espaço, ganhando uma visibilidade, né? Então, é interessante, né? Eu começo a me identificar com aquilo, eu começo a sonhar, né? Em fazer coisas interessantes também, né? E a entender que essas coisas interessantes também são para mim, né? Eu ontem estava conversando numa outra situação, dizendo tem muita gente que olha para a universidade, por exemplo, né, não só pessoas com deficiência, mas pessoas de vários segmentos sociais que também são excluídos, né? Eu ontem me referi especificamente à questão da pobreza, né? Da diferença de classe social, das condições socioeconômicas, mas isso acho que vale para outros grupos, outros segmentos que também têm sofrido, né, com a exclusão. Quando eu vejo alguém parecido comigo, frequentando, né, uma universidade, por exemplo, ou postando coisas interessantes, é uma forma de eu me identificar e falar, isso também é para mim, né? Tem gente que acha, por exemplo, que a universidade, isso não é para mim, né? Eu não sonho com isso. E aí, na medida em que eu vejo alguém parecido comigo, né, ali, eu acho interessante. E começo também a me ver como alguém que pode sonhar com aquilo. Mas eu acho que tem um outro lado, né, das redes sociais, que é aquilo que a gente falou. Nem tudo que está na rede é perfeito, né? Nem tudo que está na... Então, assim, eu tenho que me calcar nas condições, eu tenho que me basear nas condições e sempre tentar entender que a frustração, aquilo que não deu certo, aquele aspecto de mim que não é perfeito, né? Porque ninguém é mesmo, né? Esse aspecto eu posso aceitá-lo como algo ou que possa ser melhorado, né? Que eu possa aprender alguma coisa com aquilo. A frustração ela pode ser um caminho, né, para uma aprendizagem nova. Então, assim, a identificação com alguém de sucesso é importante, mas não no sentido de eu me menosprezar e falar aquela pessoa é maravilhosa, mas eu não sou. Porque a rede social só mostra, né, na maior parte das vezes, a comida linda, né, o cabelo penteado, e nem sempre a realidade é desse jeito.
Até porque se a gente pensar um salão que posta sempre os cabelos, etc., eles nunca vão postar um cabelo que deu errado. É isso, assim, eu acho que nesse filme, por exemplo, né, que a gente viu, tem uma parte, bom, logo no iniciozinho do filme, onde eles falam sobre esse aumento grande, né, das pessoas em geral, mas especialmente os jovens, com sinais de ansiedade, de depressão, e muito por conta desse uso, porque a tecnologia, só a tecnologia, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? E muita gente sofrendo porque está fazendo um uso quase que como se fosse uma droga, né? Está fazendo um uso como se a realidade fosse aquilo que aparece na tela. Das pessoas fazendo cirurgias plásticas para parecerem mais com os filtros do Insta, que é muito. É isso. A vida tem que ser vivida. E aí, aquilo que eu falei lá no início da rotina, né? A gente tem que buscar o equilíbrio, né? Então, assim, vai um pouquinho lá para a rede social, não tem problema, mas filtra, filtra. Nem tudo que se diz ali é verdade, nem tudo que se diz ali é tão perfeito, tão maravilhoso como parece, né? E a vida real tem que ser vivida, né? Você tem que. As interações têm que ser vividas, o mundo tem que ser vivido, e é nesse mundo real aí que eu acho que a gente faz o equilíbrio. Acho que era só isso. Muito obrigada pela participação, Solange, muito mesmo. Imagina, prazerzão estar aqui, assim, conversar com vocês especificamente, mas sabendo que a conversa vai se estender depois para um monte de gente. E um Sim, jeitinho sim. de matar a saudade, né, de vocês. Tchau.